Você gosta de melancia? Sabia que comer uma fatia de melancia já foi considerado crime? Existe uma cidade brasileira que tem uma pista de pouso oficial, reservada por lei só para OVNIs. Sabe aquele bronzeamento perfeito de máquina? Ele é uma prática criminosa, sabia? Pois é, o Brasil é uma fonte inesgotável de surpresas. Hoje a gente vai explorar a legislação brasileira de uma forma que você nunca viu e descobrir as regras mais sem noção. Vamos começar com a fruta mais polêmica da nossa história, a melancia. Na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, uma lei de 1894 proibia vender e consumir melancia. Sim, você ouviu direito. Por muito tempo, comer melancia em Rio Claro foi tecnicamente um ato fora da lei. Mas por que proibir essa fruta? A resposta está num pânico sanitário no século XIX. Naquela época, o Brasil sofria com surtos de febre amarela e tifo, e ninguém sabia direito como as doenças se espalhavam. No meio do caos e da desinformação, alguns higienistas e médicos apontaram a melancia como a grande vilã, acreditando que por crescer no chão e ter muita água, ela era um prato cheio para germes. Claro, hoje a gente sabe que a febre amarela vem do mosquito Aedes aegypti e que a melancia foi só vítima de uma fake news histórica. O mais impressionante é que mesmo com todo o avanço da ciência, a lei demorou mais de um século para ser revogada. Obviamente, ninguém ia ser preso por comer uma fatia de melancia e a lei não pegou, como dizemos. Se a história da melancia já te pareceu estranha, então espera só ouvir a história da Barra dos Garças, no Mato Grosso. Essa cidade leva o turismo ufológico a um nível intergaláctico. Em 1995, um vereador chamado Valdom Varjão, talvez preocupado em receber bem nossos visitantes de outros planetas, teve uma ideia: criar uma área de reserva para um discoporto. E pasmem, a lei foi aprovada por unanimidade. A Lei número 1840 de 1995 reserva oficialmente uma área na Serra do Roncador, um lugar já famoso por seus mistérios e supostos avistamentos, só para o pouso de OVNIs. A lógica era simples: se uma nave alienígena resolvesse dar uma passadinha aqui na Terra, Barra do Garças estaria com uma pista pronta e regulamentada. O aeroporto nunca virou uma mega estrutura, mas o local se tornou um ponto turístico de verdade, com direito à escultura de nave e tudo mais. Pode soar piada, mas a lei está em vigor e a prefeitura investe na manutenção do discoporto, sabendo do seu valor para o turismo da região. Recentemente, o lugar foi até reinaugurado, mostrando que a cidade leva a sério sua fama de capital brasileira dos OVNIs. Então, se um dia você estiver no Mato Grosso e vir umas luzes estranhas no céu, pode ficar tranquilo, talvez elas só estejam procurando o aeroporto oficial. Agora, uma lei que afeta o dia a dia de milhões de pessoas e quase ninguém sabe que existe. No Rio de Janeiro, a Lei Municipal número 5.292 de 2011 diz como você deve carregar sua mochila. Em transportes públicos, como ônibus e metrô, e até em elevadores, o certo é levar a mochila na frente do corpo e não nas costas. Ok, a ideia até que faz sentido. Evitar acidentes e aquelas pancadas sem querer em lugares lotados e, de quebra, dificultar a vida de batedores de carteira. A lei ainda obriga que os transportes e prédios coloquem aviso sobre a regra. E se o estabelecimento não avisar, a multa pode chegar a R$1.000. O curioso é que mesmo a lei sendo bem prática, os cariocas e os turistas nunca ouviram falar dela. Quem nunca na pressa girou com a mochila nas costas e acertou alguém no metrô lotado? Pois é, tecnicamente você estava cometendo uma infração. Ninguém vai te multar por isso, mas a lei existe. Esse aqui vai doer no coração de quem ama bichos. Em Fortaleza, no Ceará, a Lei número 8.966 de 2005 bota um limite no número de animais de estimação que você pode ter. O artigo 36 é bem claro: é proibido ter mais de 5 cães e gatos somados com mais de 3 meses de idade dentro da cidade. É isso mesmo, legalmente a sua casa não pode virar um zoológico particular. A lei foi pensada para o controle de doenças e para evitar casos de acumulação de animais em condições ruins. Existem exceções, claro, mas só para locais com autorização especial, como canis registrados. O problema é que essa lei, com 20 anos, quase ninguém conhecia. Você sabia da existência dessa lei? Conta aqui abaixo nos comentários. Ela acaba criando um dilema para protetoras independentes e para aquelas famílias de bom coração que resgatam mais animais do que a lei permite.
Na vida real, a fiscalização não bate na sua porta para contar seus bichos, mas a existência da lei gera uma insegurança para quem dedica a vida a cuidar de animais abandonados. É uma daquelas regras que no papel busca uma solução, mas na prática é totalmente diferente. Carnaval é sinônimo de fantasia, festa e máscaras, certo? Bom, não em São Luís do Maranhão. Desde 2009, uma regra proíbe usar máscaras que cobrem o rosto todo durante o carnaval. O motivo é sério: facilitar a identificação de criminosos que poderiam usar disfarce para cometer assaltos no meio da folia. Essa proibição sempre causa polêmica. De um lado, a polícia diz que a medida é essencial para a segurança. Do outro, a tradição cultural sai perdendo. Personagens clássicos do carnaval maranhense, como os fofões, famosos justamente por suas máscaras enormes e coloridas, foram diretamente afetados. Todo ano a discussão volta. Enquanto a polícia reforça a proibição, alegando que os crimes diminuem, os foliões e grupos culturais lamentam a perda de uma parte da identidade da festa. É um exemplo claro de como uma decisão de segurança pode literalmente mudar a cara de uma das maiores festas populares do Brasil. Você gosta de carnaval? Então deixa aqui abaixo nos comentários. E já que está indo lá, deixa o like e se inscreva no canal para você receber ainda mais vídeos e curiosidades. Imagine ir à praia e ser proibido de usar biquíni. Pois saiba que isso já foi lei aqui no Brasil. Em 1961, o então presidente Jânio Quadros, famoso por seu estilo excêntrico, proibiu o uso de biquínis em praias, piscinas e até em concursos de Miss televisionados por todo o país. A justificativa fazia parte de uma agenda que ele chamava de saneamento moral da nação. Jânio considerava a peça indecente e também proibiu outras coisas, como as brigas de galo e o lança-perfume nos bailes de carnaval. Acontece que seu governo durou apenas 7 meses e com a sua renúncia, a lei do biquíni foi junto. Foi uma tentativa de controle de costumes que não pegou de jeito nenhum e mais um episódio folclórico da política nacional. E se a solução para as enchentes fosse simplesmente proibi-las por lei? Pode parecer uma piada, mas em 2007, na cidade de Aparecida, em São Paulo, o então prefeito José Luiz Rodrigues, apelidado de Zé Louquinho, tentou fazer exatamente isso. Ele enviou um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores que proibia a ocorrência de enchentes nos bairros da cidade provocadas em razão de chuvas fortes, chuvas de granizo, tempestades com raios, vendavais e cheias no Rio Paraíba do Sul. A justificativa dele foi ainda mais surreal. O prefeito afirmou que o projeto era uma resposta a um vereador que o questionou sobre o que seria feito para resolver o problema das enchentes na cidade. Com a lei, segundo a lógica do prefeito, a culpa pelo desastre natural não seria mais dele. Basicamente, ele tentou resolver um problema da natureza na canetada, como se pudesse multar São Pedro. Como era de se esperar, a proposta virou motivo de piada nacional. O presidente da Câmara na época declarou que ia amassar o projeto e jogar no lixo, pois o povo não pagava os vereadores para votarem propostas imbecis. Zé Louquinho, que também já tinha proibido minissaias na quaresma, não conseguiu aprovar sua lei contra o mau tempo, mas conseguiu entrar para a história como um dos políticos mais criativos do Brasil. E que tal um prefeito que tentou aumentar a população da sua cidade na marra? Isso aconteceu em 1997, na cidade de Bocaiúva do Sul, no Paraná. Naquele ano, o prefeito Elcio Berti baixou um decreto municipal proibindo a venda de preservativos e pílulas anticoncepcionais em toda a cidade. O objetivo era bem claro: fazer a população crescer. A cidade estava perdendo recursos do governo federal porque a população tinha diminuído. E a ideia genial do prefeito foi interferir na vida íntima dos moradores. A ideia era, na prática, forçar os casais a terem mais filhos para aumentar a arrecadação do município. Claro que não deu certo. A população ficou revoltada com a medida, que foi vista como uma violação da liberdade individual. A notícia se espalhou pelo Brasil e virou um escândalo nacional. A pressão foi tão grande que o decreto durou menos de 24 horas antes de ser revogado. Sabe aquela marquinha de biquíni perfeita que muita gente busca? No Brasil, se ela for feita em uma câmara de bronzeamento artificial, ela é ilegal.
Desde 2009, uma resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe em todo o país a importação, a venda e o uso de equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética. A decisão veio depois que a Organização Mundial da Saúde, OMS, classificou a exposição aos raios UV desses aparelhos como comprovadamente cancerígena para humanos. Se é proibido, por que ainda vemos clínicas de estética oferecendo esse serviço? A resposta está no limbo de clandestinidade e jeitinho brasileiro. Muitas dessas clínicas operam de forma escondida ou disfarçada, aproveitando a falta de fiscalização constante. Outras entram na justiça e conseguem liminares, que são decisões judiciais provisórias, para continuar funcionando enquanto o caso não é julgado definitivamente. Ou seja, existe um verdadeiro mercado do bronze, que atua nas brechas da lei. Mesmo com a proibição da Anvisa e os alertas sobre o risco de câncer de pele aumentar em até 75% para quem usa essas câmeras antes dos 35. E aí, qual dessas leis se deixou de queixo caído? O Brasil não é para amadores. E as nossas leis provam isso. Se você conhece alguma outra lei maluca que eu não falei aqui, conte aqui nos comentários. E se você curtiu descobrir essas bizarrices do nosso Brasil, deixe aquele like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos e curiosidades. Aqui na tela final vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Aproveite! Obrigado e até a próxima!